Como decidir onde investir de forma independente é o tema do nosso vídeo. Eu tô gravando isso porque às vezes investir parece uma coisa complicada, né? Parece aí uma coisa de outro mundo. Aí muita gente delega e minha visão e minha missão é mudar isso, tá? Para que você não delegue seus investimentos. Eu vou te mostrar que é algo mais simples do que parece. E para você não delegar, você vai participar deste nosso vídeo, que é parte de um evento muito maior, que é a Jornada do Tesouro Oculto para quem quer investir com segurança, aumentar seu patrimônio e nunca mais depender de ninguém na hora de investir. Você só precisa se inscrever. É gratuito, mas você precisa se inscrever, senão você não vai receber os nossos avisos aí quando começar o nosso evento. Então, o primeiro link na descrição desse vídeo, se você tiver numa tela que tiver um botão aí de se inscrever, você entra, se inscreve no canal, depois abre um vídeo e vai ter o link lá. Beleza? E lá eu também vou te mostrar esse gráfico aqui, que deu o que falar da última vez que eu mostrei ele, porque eu te mostro aqui nele rentabilidades de tesouro direto, rentabilidades de estratégias de investimentos diferentes que dão esses resultados. 100 mil vira 159, ou 176, ou 264. Você escolhe, tá? Essa é a missão. Vou te mostrar mais sobre isso lá no nosso evento. E o seguinte, para você pensar em investimento, como é que se decide de uma forma independente? Primeira coisa, para você evitar golpes. Investimento tem que gerar valor. Em algum lugar tem que estar sendo gerado algum valor. O que você quer dizer com isso, de Matos? Por exemplo, você compra uma ação de uma empresa, né? Você compra uma ação de uma empresa. Aquela empresa é uma rede de mercados. Ela compra uma mercadoria por um, vende por dois. Gerou um valor ali. Gerou um valor. Né? E agregou na vida das pessoas que foi lá no mercado e conseguiu comprar as coisas. Então gerou valor. Você está entendendo como a empresa ganha dinheiro. E você investe nela porque espera que ela continue gerando valor. Você foi lá, investiu num fundo de investimento imobiliário que de fato aluga aqueles imóveis para alguém. Pronto, gera valor. Que de fato constrói prédios, constrói residências, está gerando valor. Porque a primeira coisa, o investimento tem que gerar valor. Você empresta o dinheiro para um banco, ele pega esse dinheiro e empresta mais caro para outra pessoa. Gera valor aí também. Você empresta o dinheiro para o governo, né, o Brasil lá, através do Tesouro Direto, Tesouro lá, nacional, pega o dinheiro e gera valor. Consome, ele gera algumas coisas, né, investe em algumas coisas e, em contrapartida, sempre recebe impostos. Então, ele sempre gera valor. Então, tem que gerar valor. Investimento. O que não gera valor é coisas que você já pode achar que é golpe. Tá? Então, se não gera valor, se você não vê na ponta final, você tá pondo dinheiro num lugar, você não consegue enxergar lá no final, assim, onde é que tá gerando valor, não é investimento. É golpe. Ou então, simplesmente não é investimento. Por exemplo, moeda, né? Você compra dólar, tá gerando algum valor? Pensa bem. Você compra uma moeda dólar, você tem uma nota de 100 dólares. Está gerando algum valor essa nota de 100 dólares? Não, mas é porque está no seu bolso, coloca lá no banco, lá fora, e deixa só parado. Não, não gera valor nenhum. Você só ganha se valorizar o dólar. Ou então se o real se desvalorizar. Então, não é investimento moeda. Por quê? Não gera valor nenhum. Né? Você só ganha se o negócio se valorizar. Aí se você compra o investimento lá fora em dólar, beleza. Aí você não está comprando simplesmente a moeda. Então eu vou separar em três coisas: investimentos, que são coisas que geram valor, moedas e golpes. Então, para você evitar golpes, já entenda que tem que gerar valor. E existem dois tipos fundamentais de investimentos. Aqui vai te ajudar a decidir de uma forma independente, porque esse é o fundamento. Às vezes as pessoas falam: não, mas eu quero a dica, eu quero isso. Não, eu não vou dar dica nenhuma aqui. Eu quero ensinar os fundamentos para você ser independente. E às vezes faltou, por exemplo, esse fundamento. Que existem dois tipos fundamentais de investimentos. Ou é um negócio, uma ação, um fundo imobiliário, por exemplo, vamos simplificar entre esses dois. Uma ação é um negócio, você está comprando uma participação numa empresa que agrega valor, que vende alguma coisa, que presta algum serviço. Né? Ou então um fundo de investimento imobiliário que de fato é dono de um prédio que as pessoas alugam. Né? Então, um negócio. Ou você investe em empréstimo. Olha que louco, você investe em empréstimo. E eu tenho certeza que você já investiu em empréstimo. Como assim investir em empréstimo? É você investir, pegar seu dinheiro, colocar em algo chamado renda fixa. Já ouviu falar renda fixa? Claro que sim. Renda fixa é empréstimo. Ou você está emprestando para um banco, através de um CDB, LCI, LCA, poupança. Tudo isso aqui é empréstimo para banco. Ou você está emprestando para o Tesouro Nacional, para o Brasil, através do Tesouro Direto.
Renda fixa é isso. Tudo mais que for, tem isso aqui por trás. Tudo mais que existe de renda fixa, tem isso aqui por trás. Ou tem títulos do Tesouro, ou tem operações com bancos lá dentro. Tá? Então, existem dois tipos principais de investimentos. Ou você está investindo em um negócio, ou você está emprestando dinheiro, seja para um banco, ou seja para o Tesouro Nacional. E para falar um pouquinho sobre CDB, LCI, LCA e poupança, qual a diferença deles? Poupança, os recursos aqui têm que ser direcionados para operações imobiliárias. CDB é recurso livre, o banco pega esse dinheiro e faz o que quiser. LCI e LCA tem que ser direcionado para imobiliário, no caso do letra de crédito imobiliária, que é o LCI, e letra de crédito do agronegócio, quer dizer que o recurso tem que ser direcionado para o agronegócio. Só isso. Aí, mas não tem imposto nenhum, não tem imposto no outro. Mas assim, na prática, o banco paga a mesma coisa para você. Em qualquer um desses três aqui, exceto na poupança, que ele paga menos, né? Mas CDB, LCI e LCA, a conta é a mesma coisa. Não tem imposto de renda, mas não faz diferença. Tá? Se você tira o imposto de renda do CDB, daquele mesmo banco que está oferecendo LCI e LCA, vai dar praticamente a mesma coisa, ao menos que o banco tenha uma estratégia diferente em algum momento diferente. Mas o normal é não ter essa diferença. Tá? Então, ou você empresta para o banco financeiro, ou você empresta ali para o Tesouro Nacional. Então, existem esses dois tipos de investimentos: negócio ou empréstimo. E depois existem rentabilidades. Rentabilidades que são coisas mais variadas. Quando a gente pensa na rentabilidade das coisas que são um negócio, como é que você vai dizer? Qual a rentabilidade da ação da Petrobras? Não tem como você falar, vai dar 10% esse ano. Não. É um negócio, então é variável. Depende do interesse das pessoas de quererem participar daquele negócio, que aí faz as ações subirem. Quanto mais gente querendo comprar as ações, mais o preço vai subindo. Por que a pessoa vai querer comprar? Porque a empresa está com uma boa perspectiva, por exemplo. Descobriu um novo pré-sal em algum outro lugar aí. Pronto. Tem uma perspectiva boa, muita gente vai querer comprar, pouca gente vai querer vender, já que a perspectiva da empresa é boa, então isso faz com que os preços subam. Mas isso proíbe a gente de dizer que tem uma rentabilidade ali esperada, porque é um negócio. Onde a gente pode dizer rentabilidade esperada é na renda fixa. E na renda fixa existem três tipos de rentabilidade, que são rentabilidades indexadas, rentabilidades pós-fixadas e rentabilidades também aí pré-fixadas. E são essas três rentabilidades que existem. Primeiro vamos começar aqui de baixo. Pós-fixado é algo que você não sabe hoje quanto vai render. Mas como assim, né? Você sabe o quê? Eu vou pôr meu dinheiro lá e é na loteria? Não. Pós-fixado é algo que você trava o seu rendimento, por exemplo, na taxa Selic, por exemplo, também no CDI, que são irmãos gêmeos aqui, tá? A rentabilidade da Selic efetiva é igual à rentabilidade do certificado de depósito interbancário, tá? Na prática é a mesma coisa. Quando você vê 100% do CDI, você pode imaginar Selic, beleza? Então, pós-fixado, você vai ter a rentabilidade da Selic. Se a Selic for subindo, que está bem longe disso acontecer, mas se for subindo, sua rentabilidade vai subindo conforme a Selic vai subindo. Se a Selic for caindo, saiu dos 11,25, foi para 10,75, por exemplo, a partir do momento que chegou em 10,75, a sua rentabilidade, que era 11,75 ao ano, virou 10,75. Mas como assim, de Matos? Então o dinheiro que eu tinha lá não rendeu nada da rentabilidade anterior? Não, não é assim. Quando você tem um investimento pós-fixado, ele rende todo dia útil um pedaço da taxa de referência. Se a taxa de referência lá, Selic, está 11,25, você rende todo dia um pedaço desse cara, porque esses 11,25 era ao ano. Você fraciona isso para dias úteis, pronto. Investimentos pós-fixados, todo dia útil você rende um pedaço daquela taxa zona que é do ano inteiro. E aí, quando você tem uma alteração da Selic, foi lá para 10,75, por exemplo, você vê o quê? A partir deste dia, que ela caiu de 11,25 para 10,75, a rentabilidade de todo mundo passou a ser 10,75 ao ano, e aí você fraciona esses 10,75 por dias úteis, você descobre qual que é a rentabilidade daquele dia útil. Por exemplo, Tesouro Selic, ele se encaixa aqui. Ele rende a taxa Selic de todos os dias. Quando a Selic está alta, ele rende mais, quando a Selic está baixa, ele rende menos. Tá? Não tem gente que confunde, tá? Não é assim. Selic caiu, vai cair o preço do Selic, eu vou perder dinheiro. Não. Selic subiu, vou perder dinheiro. Não. Os pós-fixados, por exemplo, Tesouro Selic, ele rende conforme a Selic for andando. Então, se a Selic vai caindo, ele só vai rendendo menos. Não quer dizer que ele vai perder dinheiro.
O que eu não posso dizer o mesmo dos pré-fixados. Nos pré-fixados a conta é diferente. Por exemplo, você compra um pré-fixado a 10%, a taxa amanhã está 12%, existe um efeito de marcação ao mercado, que é você se ajustar ao que é justo. Você comprou no momento, era justo 10%. Amanhã, quero dizer daqui a um ano, o justo é 12%, por exemplo. Você tem que ajustar o preço daquele título para ser justo, para alguém querer comprar. Na prática é isso. Tá? Então, pré-fixados são títulos que sofrem marcação ao mercado. Só que eu vou te mostrar lá na nossa jornada do Tesouro Oculto uma forma de você aproveitar a marcação ao mercado a seu favor. E ganhar com ela, e não sofrer com ela, beleza? Então, das rentabilidades da renda fixa, a gente falou do pós-fixado, pré-fixado, que você sabe quanto você vai receber lá no vencimento, tá? Só para fechar esse parênteses que eu abri, se você segura uma coisa pré-fixada do Tesouro Direto, por exemplo, até o vencimento, você tem garantia. Você não vai perder dinheiro. Só no meio do caminho, se você entrar com o pé trocado, que você perde. Só que eu vou te ensinar a entrar com o pé correto, e aí você vai ganhar mais, tá? Então, e a última rentabilidade que é indexada, a gente tem aqui, por exemplo, indexado, né, que está colado na inflação. Nosso índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que é a inflação oficial no Brasil. Então existe a rentabilidade que está colada na inflação. Então existem essas três rentabilidades. Aquela colada na inflação, aquela pré-fixada que você já sabe quanto você vai receber lá na frente, e aquela que depende de como estão os juros hoje. Tá? Então, por exemplo, pós-fixado relacionado ao à Selic ou ao CDI. Fechamos isso, a gente tem que avisar o seguinte: antes de você investir, você tem que entender os seus planos, tá? Então a gente está dizendo como que você decide de uma forma independente aqui nesse vídeo. Então você tem que decidir seu plano, senão você vai cair no plano de outra pessoa. Então você pode ser apenas um aumento de patrimônio, sua decisão, sem data definida. Pode ser, mas você tem que ter isso em mente. Ah, mas todo mundo quer isso. Não, tem gente que não sabe, tem gente que não pensou no que quer. Deixa o dinheiro parado lá e ponto final. Aí, não pensei no que quero, vou continuar trabalhando. Se esforça para ganhar o dinheiro e investe em qualquer coisa. Sendo que se você investe bem, cada vez mais você vai poder trabalhar menos. Cada vez mais seu dinheiro vai rendendo e vai te dando uma renda. E você vai poder trabalhar menos, viver de renda passiva muito em breve. Tá? Então, você pode mudar o plano, mas defina um plano, mas você pode mudar, tá? O plano, ele acaba balizando suas decisões de hoje. Que se você tem um plano de curto prazo, comprar uma casa, comprar um carro, eu vou começar a investir em prazos curtos. Eu vou começar a investir em prazos que dão segurança, em investimentos que dão segurança, investimentos que eu garanta ganhar da inflação, por exemplo. Todos esses casos você consegue encaixar aí, por exemplo, lá no Tesouro Direto. E antes de investir, você tem que conhecer algo que se encaixa nos seus planos. E aí, depois que você conhece isso, tem um plano definido, você vai seguir com ele. Imagina aí uma coisa segura e rentável, que rende mais do que os investimentos arriscados e sem risco. É, por exemplo, o Tesouro Direto. Se você leva para o vencimento, tem vários vencimentos lá, por exemplo, 27, 31, 2029, 35, 45, você tem tranquilidade. Nessas datas você tem garantia de ter tido a rentabilidade que fora prometida antecipadamente aqui. Então, a gente vai falar mais sobre esses títulos, vamos falar mais sobre potenciais que existem no Tesouro Direto, além disso aqui, por exemplo, aquele gráfico, tá? Que eu mostrei no começo do vídeo, que você consegue ter rentabilidades muito maiores, mas isso lá no nosso evento. O que a gente viu aqui hoje? Só para contextualizar e fechar aqui com chave de ouro. A diferença de você perceber investimentos e golpes, né? A diferença de moedas, por exemplo, também. As características de todos os investimentos, né? Temos ali rentabilidade, liquidez, segurança, rentabilidades da renda fixa, como é que funciona, né? Os seus planos, que você tem que estudar mais os investimentos, por isso você participa da nossa jornada, e aí você encontrar alguma coisa que se encaixa nos seus planos, depois que você estudou, e segurar isso. Encontre uma maneira que dê certo e continue com ela. É Jesse Livermore, tá? Nas reminiscências aí no livro dele. Um abraço, até o próximo vídeo e até lá na jornada. Valeu, tchau, tchau.